Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Escola Bíblia-Cast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Vamos hoje tratar da lição 11 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como o nome da lição hoje, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Essa temática da lição está dentro de um grande tema que fala sobre a supremacia das Escrituras, a inspiração, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Ao longo de nossa exposição bíblica, é bom reforçar que a lição de hoje ela vai tratar de um ponto que é importantíssimo dentro da Escritura, que é exatamente a perspectiva da atuação do Espírito Santo. A lição leva o nome de modelo pentecostal, mas nada mais é do que, na verdade, a atuação do Espírito Santo. Então, o livro de Lucas Atos, até ficar essa observação, o livro de Atos, de alguma forma, é uma espécie de continuação do livro de Lucas. Então, por isso que há essa referência em muitos documentos, muitos escritos teológicos, inclusive, de Lucas e Atos. A mesma, vamos dizer, o mesmo escritor, o livro de Atos, o escritor é Lucas, o mesmo Lucas do livro, que leva o nome dele. E do ponto de vista histórico, o texto parece muito sim uma continuidade, tá certo? Então, Atos é uma continuidade do livro de Lucas de alguma forma. O texto diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz assim: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Aqui a gente não está querendo dizer, isso é muito importante ressaltar logo de início, que não estamos na linha que as experiências se sobrepõem à Escritura, certo? Tem algumas pessoas dentro do ambiente dito pentecostal que, mesmo que talvez não mencionem ou digam que não acreditam dessa forma, mas na prática vivem isso, e isso é um problema, certo? Então, a Escritura, ela se sobrepõe à experiência. A gente não está aqui discutindo, inclusive, se a experiência é verdadeira, se é original ou se não é. Não estou nem entrando nessa questão. A questão é, a experiência não sobrepõe à Escritura. A Escritura é que vai ditar a leitura que vamos ter das experiências, tá certo? Então, esse é um ponto pacífico, até inclusive entre os pentecostais, clássicos, vamos dizer assim. Aí, vez por outra, que alguém tenta querer inovar e se começar a colocar experiência e dizer, isso aqui é a atuação do Espírito Santo, isso aqui é isso, e começar isso virar regra, que alguns tentam impor isso, aí vira um problema, certo? Porque a gente perde, inclusive, parâmetros para a nossa condução. Bem, a leitura diária aqui são uma série de textos bíblicos, obviamente recomendo fortemente que vocês façam a leitura dos mesmos e os considerem, eventualmente, sua exposição bíblica nas suas salas da Escola Bíblica Dominical. A nossa leitura, e aí sim vou investir aqui um certo tempo, se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 21, 22, e Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Diz assim: e o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entendendo que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Um relato interessante da atuação de Deus, o Espírito Santo, sobre a vida de Zacarias. E essa referência mostra a atividade do Espírito Santo no aspecto prático nas nossas vidas. Mas o mais interessante é que as pessoas identificaram isso, As pessoas perceberam que aquilo era algo espiritual, algo divino, algo de Deus. Então, esse é um elemento até interessante. As pessoas em volta conseguiram captar essa mensagem. Em Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui temos uma série de informações interessantes. Primeiro, a própria manifestação, que é apresentada como se fosse, E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então não quer dizer exatamente que é esse som, mas é
a impressão, né, que as pessoas tiveram naquele lugar. E as línguas repartidas como de fogo também, algo assim, imagina só você vislumbrando isso, né? Seus olhos percebendo isso, algo surpreendente. E isso aconteceu. E essa manifestação visual foi, inclusive, de certa forma, até uma forma de trazer uma credibilidade, imagino eu, né? Não sei se exatamente foi essa a intenção de Deus, do Espírito Santo, fazer dessa forma, mas a credibilidade ainda maior para os fatos subsequentes, né? Que foi exatamente a falar em outras línguas, né? Conforme diz aqui o texto, o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É bem verdade que a língua em Atos, nesse primeiro momento, tudo indica que era uma língua que era remetendo a outras línguas existentes já no mundo, certo? Aqui não indica que seja a língua que chamamos de língua estranha, mas sim que eles começaram a falar o que as pessoas conseguissem compreender, visto que estavam nos dias de Pentecostes, como diz lá no versículo 1. Então, na festa de Pentecostes, tinham pessoas das mais diversas regiões do mundo, estavam em Israel, celebrando essa festa, que se dá 50 dias após a colheita, né? E é interessante que, por que esse pessoal estava lá? Geralmente descendentes de judeus que foram, né? A cada levado em cativeiro, a cada situação até de dificuldades, de guerras, parte deles iam para outros lugares, para outros países, e assim se disseminava, vamos dizer assim, o povo judeu, o povo de Israel, em outras nações. Então, esse povo, eles sabiam a qual descendência eles eram, e muitos ainda permaneciam judeus, ou seja, no aspecto religioso, porque aí também tem esse elemento, né? Há uma certa confusão da presença, né, se pertencente a um país, e outro aspecto também religioso. Então, se confunde muito isso, né, entre os judeus. Então, eles, além, por mais que alguns até nem sequer mais tivessem a cidadania, vamos dizer assim, não fossem filhos de Israel, mas eles continuavam presentes dentro da religião de Israel, dos judeus. Então, isso fazia com que eles voltassem, inclusive, para Israel, para comemorar essas festas, que eram festas muito relevantes do ponto de vista religioso para eles. Então, dado todo esse contexto, a manifestação do Espírito Santo dessa forma, e eles falando em línguas que eles entendiam, como diz o texto bíblico, permitiu que eles tivessem condições, inclusive, de levar a mensagem para outras nações, exatamente, né, que não falavam hebraico ou grego, talvez, e pudesse disseminar a palavra de Deus, o evangelho, e assim por diante. Então, perceba que Deus usou esse elemento histórico em prol da propagação do reino de Deus, né? Isso é muito interessante. Alguns objetivos da nossa lição bíblica: enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus em Lucas. O segundo objetivo é ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus, revelada por intermédio do profeta Joel. E é tudo a ver com a nossa lição bíblica, porque o que é relatado no Novo Testamento é uma profecia mencionada no Antigo Testamento, em específico pelo profeta Joel. Então, exatamente a ideia da inspiração, da autoria divina, e não a autoria humana do texto bíblico. Porque como é que Joel saberia que isso iria ocorrer? Né? Lógico que a gente poderia fazer uma série de textos e mencionar expectativas de eventos futuros. Isso aí qualquer um de nós poderíamos fazer. Né? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas assim, a probabilidade de acerto, aí é bem mais complicado. Ainda mais quando você dá informações mais precisas ainda. Né? Eu chegar e dizer assim que daqui a um ano vai acontecer uma tragédia no mundo, é praticamente certeza que isso vai acontecer, né? Qual o ano que não acontece uma tragédia? Qual o ano que talvez uma pessoa muito importante, digamos, do ponto de vista, sei lá, econômico, social, cultural, não morre? Então, assim, é certeza que isso vai acontecer, né? Praticamente. Então, não é esse tipo de acontecimento que o texto bíblico menciona. São coisas bem mais específicas, talvez muito fora do radar de uma eventual possibilidade, e aquilo acontece. Então, exatamente indicando a autoria divina, né? Em Joel é mencionado isso, em Lucas, em Atos, né, e outros textos bíblicos, logicamente, no Novo Testamento, tem as concretizações destes relatos bíblicos, né? E aqui, quanto à manifestação, ao batismo no Espírito Santo, temos aqui o profeta Joel mencionando. Bem, o terceiro objetivo,
apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Até não é o objetivo da lição em específico, mas é bom apresentar isso. Por quê? Alguns entendem que o batismo no Espírito Santo seja para poder falar em línguas. E o falar em línguas, se formos ser bem sinceros, é algo muito mais secundário do que o propósito do batismo. O propósito do batismo é o crente ter um revestimento de poder para atuar na obra de Deus. Basicamente é isso. Na verdade, quase que exclusivamente é isso. O objetivo do batismo no Espírito Santo. Então, o falar em línguas, que permeia, né, a vida de muitos crentes, principalmente os pentecostais, logicamente, isso não é o principal, certo? Agora, se a pessoa lá dá uma rajada de língua estranha nos cultos, né, vamos dizer assim, e durante a semana ele não vive o evangelho, quer dizer, tá uma coisa um pouco complicada, um pouco estranha, né? Porque se ele foi batizado, ele deveria estar servindo a Deus, a comunidade, da melhor forma possível, né? E não quer dizer exatamente que tem que ser na igreja, é na igreja e fora da igreja também, certo? Até porque, se formos olhar do ponto de vista quase que hierárquico dentro da congregação, por mais que estamos, aqui a maioria deve ser da Assembleia de Deus, e quase que culturalmente tenta se descentralizar, né, ou seja, os trabalhos, os papéis dentro da igreja, não tem uma figura que toma conta de tudo, né, um pastor, o que for, não, tenta colocar várias pessoas participando da obra, mas mesmo assim, a quantidade de pessoas que fazem a liderança da igreja uma pequena parcela da comunidade total. Então, a maior parte da igreja, eles em tese não estão atuantes dentro da igreja. Geralmente é fora. Em que momento que é fora? Geralmente no momento de evangelismo, por exemplo, aí não tem como o crente dizer que não tem trabalho, né? Porque tem trabalho para todo mundo. Então, esse tipo de trabalho todo crente deveria executar, né? Seja aí qual for a estratégia que a sua igreja está adotando quanto ao papel do evangelismo. Tópico 1 da nossa lição bíblica, né? O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. E aqui tem uma série de textos bíblicos, logicamente até faz menção também a Lucas, mais uma vez, capítulo 1, versículo 1 ao 3, sobre as manifestações que o Espírito Santo se dá na vida de Jesus, e começa, inclusive, aqui o texto bíblico, o texto bíblico menciona em Lucas, capítulo 1, do versículo 13 ao 15, sobre o batismo, né, de Jesus, que foi feito por João Batista, que foi uma pessoa também muito usada pelo Espírito Santo. Então, o ministério de Cristo teve de forma preponderante a atuação do Espírito Santo, mas que não foi só no ministério de Jesus. Foi, inclusive, ministérios que passaram, vamos dizer assim, girou em torno de Jesus, como o próprio João Batista. O fato que narramos também, né, sobre Zacarias, ele ficar mudo até ele presenciar, né, digamos assim, o menino Jesus, e ele voltar a falar, tudo isso foram manifestações assim, extraordinárias do Espírito Santo, né, como também temos a concepção virginal de Maria, né, imagina só a pessoa ter o relato, José, né, ouvir que a futura esposa dele está grávida e assim, e sem nenhum ato, vamos dizer, conjugal, né? Na verdade, é fruto do Espírito Santo. Então, assim, imagina só a pessoa ouvir isso, né? E, logicamente, depois o anjo apareceu a José e explicou, digamos, a ele o que estava ocorrendo, e ele teve fé e acreditou nisso, né? Então, assim, são coisas extraordinárias que acontecem, são relatadas no Novo Testamento, e o livro de Lucas, ele apresenta isso, assim, de forma sensacional, né? Então, todos esses elementos são, assim, surpreendentes, na minha humilde opinião, certo? Tem aqui no próprio tópico 1 ainda, que fala que Jesus viria, né, a batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. Não é o objetivo dessa lição específica tratar sobre isso, mas esse batismo com fogo é muito indicado, inclinado que seja um batismo de julgamento, de juízo. Então, não é um julgamento positivo, não é um batismo positivo. O batismo no Espírito Santo, sim, é algo positivo, mas o batismo com fogo é um batismo de juízo, certo? E trazer condenação, nesse caso, sobre os indivíduos. Então, só para poder deixar isso bem claro, porque, vez por outra, algumas pessoas aí se empolgam, né, com aquela associação que o Espírito Santo tem com o fogo e confundem esse versículo e pensam que isso aí é algo positivo. Na verdade, esse fogo aí, boa parte dos teólogos, eles consideram isso como um juízo, tá bom?
subitem 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. O próprio relato, né, que tem no texto bíblico menciona lá a apresentação do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, que também é algo, mais uma vez, surpreendente, foge de qualquer coisa que um ser humano pode pensar que viria a ocorrer. E, não achando pouco, né, Deus ainda faz o quê? Ele ainda fala, né, as pessoas ouvem isso, né, que ele é o filho amado, né, em que ele se compraz, né, então, assim, que se identifica, assim, um fato, mais uma vez, repito, surpreendente. Isso é recorrente no ministério de Jesus, essas manifestações do Espírito Santo. Então, assim, desde o nascimento dele, na comunicação, a geração dele, posteriormente, quando ele já tem 12 anos, por 12 anos, a gente está conversando com os doutores da lei, e ele questiona, né, faz perguntas inteligentes, vamos dizer assim, e já mostra ele que tem uma sabedoria diferenciada. Logicamente, isso aí é também a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, certo? Não é que o Espírito Santo só apareceu nesse momento para Jesus, no batismo lá no Jordão, não. Ele já, de alguma forma, o Espírito Santo já estava atuando sobre a vida dele, desde o início, né? E aqui temos uma manifestação surpreendente desse batismo. E o que eu acho muito interessante também é a humildade de Jesus quando ele entende e exige, vamos dizer assim, né? Se você que eu posso usar essa palavra, que seja batizado por João Batista, para dar o exemplo. E João Batista, obviamente, reconhecendo que não é ninguém perto de Jesus, seguiu se Jesus mandou, né? Porque João Batista vai desobedecer? João Batista cumpriu e procedeu com o batismo de Jesus. O batismo de João Batista, obviamente, era um batismo até aquele momento, um batismo de arrependimento dos pecados, tá certo? A nossa conotação hoje do batismo nosso vai mais além do que aquele de João Batista. Bem, o item 3, o tópico 1, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Jesus passou por um período de jejum e ele foi tentado no deserto, né? Diz a Bíblia que foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá ele foi tentado por Satanás. E como ele conseguiu vencer isso, né? Porque foi uma batalha. Ele venceu por meio do uso da palavra de Deus, por meio da oração e também do próprio jejum. O jejum que sacrificava a carne, o jejum que traz imposições negativas, né, sobre a nossa vitalidade, sobre nossa força. Isso traria fragilidade para muitas pessoas, né? Talvez vocês conheçam pessoas que, se passar algum tempo sem comer, a depender de horas, né? Cada pessoa tem um certo intervalo, talvez. A pessoa, talvez, eu conheço pessoas que não conseguem nem raciocinar mais direito. A pessoa começa a confundir as coisas e ela pensa, não comi bem hoje, não comi ainda, eu não estou bem não. Não consigo nem expressar. O cara começa a atrapalhar a própria memória dele, a falar, ele perde um pouco, né? Então imagina só a pessoa passar 40 dias em jejum e no momento de provável, grande fragilidade alimentar, né, de forças, vitalidade, Jesus foi tentado exatamente nesse quesito, né? E ele permaneceu firme, não caiu na tentação e venceu, né? Não porque ele citou a Bíblia, mas porque ele seguia a Bíblia. Interessante, né? Então, a pessoa dizer que a glutonaria é um pecado e está comendo, vamos dizer assim, exageradamente. Então, não faz sentido isso, né? Então, a pessoa tem que saber o que é o pecado e tentar evitar esse pecado, né? Tentar trilhar o caminho correto. E isso Jesus fez porque ele estava no Espírito, né? Então, isso é muito interessante. E aí a gente percebe, né, obviamente, a identificação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Aí, no subitem, no tópico 2, que fala sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja, ou seja, tópico 1 se referiu aí inicialmente à vida de Jesus. A gente está avançando, uma parte da lição bíblica vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no ministério da igreja. É bem verdade que alguns de vocês podem estar se perguntando o que é que isso tem a ver com o grande tema da supremacia das Escrituras. Olha, como nós somos pentecostais, eu acho interessante ter uma abordagem nesse sentido, até ter feito isso logo no início da aula, mas é bom falar isso para vocês agora. Então, poderiam talvez se resguardar eventuais perguntas que alguns alunos vão fazer.
Esse tipo de ênfase que está sendo dado nessa lição bíblica, não estou na cabeça do escritor, nem da CPAD, né? Mas provavelmente é o seguinte, é porque a nossa visão da leitura das escrituras, ela passa por uma atuação preponderante e ativa do Espírito Santo, em que outras vertentes protestantes não dão essa ênfase. Eles vão dizer que a Bíblia, a boa parte vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, esses pressupostos que temos discutido ao longo desse trimestre, eles vão concordar. Só que o papel do Espírito Santo para eles tende a ser, vamos dizer, pelo menos minimizado, né? O não tão apresentado. E aqui, pentecostais, né, a tendência é a gente falar, olha, a Escritura, obviamente, né, a palavra de Deus tal, e há uma manifestação surpreendente, preponderante do Espírito Santo, que aconteceu na vida de Jesus, que aconteceu na vida da igreja, que permanece para os nossos dias, inclusive, né? Que aí também é uma das grandes diferenças. Alguns até concordam, entendem o papel do Espírito Santo no período bíblico, mas eles, quanto ao período pós-bíblico, vamos dizer assim, ou fechar, né, o cânon sagrado, eles já minimizam também a atuação do Espírito Santo. Então a gente vai mostrar aqui que existem indicativos para elementos vindouros da atuação e da continuidade do Espírito Santo. Na verdade, não só tem esses elementos, faltam inclusive elementos que indiquem o contrário. Pede um texto bíblico de referência, alguma coisa que indique esse cessar, esse cessacionismo. A pessoa não vai ter texto bíblico para isso. A gente já estudou isso em trimestres anteriores, caso vocês tenham interesse. Tem aí a playlist, né? Que você pode acompanhar no canal do YouTube, se você estiver ouvindo isso posteriormente, gravado, né? Que você pode ter acesso a uma série de lições bíblicas, que já tivemos falando sobre pentecostalismo, e você vai ter elementos aí que vão reforçar esse meu argumento. Não vou aqui, senão eu vou começar a falar da lição bíblica de trimestres anteriores. Bem, o subitem 1 desse tópico 2 fala sobre o Espírito Santo em Atos. Ele diz assim, o texto da lição bíblica, eu vou ler aqui com vocês. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Isso é interessante. O próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, o Filho, ele fala que vai vir o Espírito Santo, que vai ter um revestimento do poder sobre eles. Então, é interessante a Trindade, né, operando. Deus Pai envia o Deus Filho, e o Deus Filho comunica que vai ser enviado o Deus Espírito Santo. Que todos eles são um só Deus. A Trindade, a pericorese, né? Vamos lá. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa, conforme Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos capítulo 1, versículo 8. E essa capacitação que aconteceu lá em Atos, ela permanece para os nossos dias. Isso é importante. Aí também por isso que é importante a igreja mencionar ainda a importância da pessoa ser batizada no Espírito Santo. A gente sabe que dentro das Assembleias de Deus, boa parte das igrejas pentecostais, tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e tem pessoas que não. E alguém pode pensar, né, quebrar também essa barreira. Alguém vai pensar, mas é para ser batizado tem que ser muito crente, né? O que não é isso que a Bíblia fala, certo? O batismo do Espírito Santo não está condicionado à santificação do indivíduo. O batismo do Espírito Santo é um dom que Deus outorga à igreja, outorga aos indivíduos, conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Então, teve relatos de pessoas, e vídeo presencialmente, na verdade, né? Não só relatos, mas ver de pessoas aceitando a Jesus e sendo batizadas no Espírito Santo. E aquela pessoa não tinha nem entendimento. Você vai depois pegar ela para um discipulado, não sabe nem o que aconteceu com ela direito, mas aquilo aconteceu. Aí, por que isso aconteceu e não aconteceu com aquele outro irmão, que você até talvez identifica ele com uma pessoa autenticamente cristã, já tem 5 anos, 10 anos de caminhada e não foi batizado? Aí, vou fazer o quê? Aprova Deus fazer desse jeito. Não vou discutir com Deus? Não. Mas o importante é que a igreja saiba que isso está disponível. Isso é importante. É papel da igreja, dos líderes, falar, olha, isso existe e isso está disponível. E Deus quer entregar aqui para a maior parte de pessoas. Ele tem interesse nisso. Mas a pessoa tem que, principalmente quem tem um certo tempo de caminhada, né, desejar isso, né, querer isso, né. A pessoa que não quer, que não tem compromisso nenhum, fica difícil, né, a pessoa querer desfrutar desta bênção, que vai proporcionar o quê? Um revestimento de poder para poder atuar, principalmente no evangelismo e assim por diante, tá certo?
principalmente para o evangelismo. Não é para falar em línguas. É importante falar isso, né? Subitem 2. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Aí, conforme Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 4. O cumprimento se deu lá em Pentecostes, capítulo 2, versículo 1. E os discípulos passaram a falar em outras línguas. E não só isso, né, foi um sinal importante. Os sinais que se antecederam, que foi o aparecer do vento, as línguas como que de fogo. Então, assim, teve testemunhas oculares. Perceberam isso, viram isso. Então, foi um fato muito isolado? Foi. Não, pelo menos não, que eu não pode ter ocorrido algo semelhante em algum lugar. Eu não vou dizer que não aconteceu, mas registrado, desconheço, tá certo? De uma manifestação de igual forma assim, em um momento da pessoa ser batizada. E isso é algo surpreendente. Testemunhas oculares. Da mesma forma como teve testemunhas quanto à ressurreição de Jesus, quanto a Jesus apareceu aos discípulos, aparecia a outras pessoas. Ou seja, não é um relato que se ancora ou está ancorado apenas na fala dos discípulos. As pessoas em volta também presenciaram isso. Daí que você pode entender que muita gente, naquele período, estava disposta a morrer pelo evangelho, porque era por causa da fala exatamente dos discípulos apenas? Não, é porque alguns viram aquilo. Não é que eles aprenderam de ouvir falar. Alguns aprenderam apenas de ouvir falar, mas outros, eles viram aquilo também. Então, isso trazia uma confiança e uma fé maior para essas pessoas. Não quer dizer que todo mundo que viu acreditou, passou a seguir, mas uma parte sim. Esse pessoal tinha, colocando até a vida em risco em prol de poder permanecer crente, vamos dizer assim, né? Ou é crente ou morre? Não, vou continuar sendo crente. Se tiver que morrer, aí paciência, né? Mas eles permaneceram firmes, né? Isso é muito, muito importante mencionar. Então, tudo isso ocorreu e são livros, e é mencionado em Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade, de alguma forma, dentro do livro de Lucas. E aí, por isso que alguns falam que Lucas, né, considera Lucas um escritor, um autor carismático, porque ele deu uma ênfase maior quanto à atuação do Espírito Santo do que em relação aos demais escritores. Então, você perceba que nessa lição bíblica, a gente vem tratando, nesse tema da lição bíblica, na verdade, a gente vem tratando sobre estruturas de textos, tipos de linguagem, né? Proféticos, o Pentateuco, históricos, e agora a gente está falando sobre um ambiente considerado, digamos assim, pentecostal. É só a ideia de ênfase, porque no livro de Lucas e Atos vai ter história, vai ter profecia, vai ter diversos outros elementos, vai ter poesia, vai ter cântico, então isso vai existir. Só que o que vale, ou a ênfase maior da mensagem a ser comunicada, a gente percebe que existe uma ênfase maior em fatos miraculosos, algo sensacional, né, digamos assim, que aconteceu por meio do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de Jesus. Então, é basicamente isso. Por isso que a gente está estudando essas partes, vamos dizer assim, da Bíblia, né, esses blocos. E pegando aqui as ênfases, foi basicamente isso, a estrutura, né, que foi apresentada nessa lição bíblica, né. Falou sobre a importância da Escritura Sagrada, a sua inspiração, a sua inerrância, a sua infalibilidade, e depois pegou essa Bíblia e foi o quê? Repartindo ela por estruturas para expor. Por isso que estamos, nesse momento, falando sobre o pentecostalismo, de alguma forma assim, né? Mas muito mais, na verdade, não é o pentecostalismo, né? E sim a atuação do Espírito Santo, né? Aí que um tempo o movimento pentecostal, tal, né, leva até esse nome, né, pentecostalismo, não sei o que lá, mas na verdade aqui é muito mais a atuação do Espírito Santo. Deveria ser a visão, vamos dizer assim, comum mais da igreja, né? Mas só uma parte da igreja evangélica é que tem essa concepção assim, né? Vamos lá, subitem 3, a expansão da igreja primitiva. É uma coisa assim muito interessante. Não quer dizer que é inclusive o único elemento que vai explicar por que igrejas pentecostais são as que mais crescem. Estatísticas mostram isso, entendeu? Assim, não estou falando nenhuma besteira. As igrejas que mais crescem no mundo, dentro do ambiente cristão, são as igrejas evangélicas. Elas crescem mais do que a igreja católica. Em alguns lugares a igreja católica está perdendo membros, vamos dizer assim. A evangélica, em geral, está ganhando ainda. Por que eu digo que está ganhando ainda? Porque tem lugar que já está perdendo. Em alguns países, outros já está diminuindo. Mas, em geral, a igreja evangélica está crescendo. E dentro do ambiente evangélico, cresce mais as pentecostais. Podemos enumerar aí inúmeros fatores, mas um deles que eu considero
é a própria atuação do Espírito Santo. Por quê? Não é que o Espírito Santo não está presente nas demais igrejas, ele atua, inclusive, neles, por mais que alguns diminuam o papel dele ou a possibilidade da atuação dele. Mas é porque os pentecostais, eles vão ter o quê? Uma ênfase maior em saber que esse sobrenatural pode acontecer. Essas manifestações surpreendentes, na visão de muito pentecostal, rapaz, eu vou orar aqui por essa pessoa e Deus pode curar ela agora. Já outras igrejas aí, o pessoal até ora, mas assim, é uma oração que, tipo assim, vamos orar aqui para Deus fazer sua vontade, vamos orar aqui para ver o que vai dar. É bem nessa linha. Agora, principalmente um pentecostal mais novo convertido, lê a Bíblia assim e diga assim, rapaz, eu vou orar aqui, o negócio vai acontecer agora. Ele vai e ora. Vai acontecer? Às vezes não vai acontecer, não. Mas ele ora com a fé que aquilo é possível. Isso faz muita diferença. Eu acreditar que aquilo pode acontecer e quando a pessoa ora com o intuito que, assim, não sei o que vai acontecer, não vai dar certo, o Espírito Santo não atua como antes, aí fica difícil, né? Não quer dizer que o Espírito Santo não vai atuar só porque a pessoa não está tendo, digamos assim, fé nessa possibilidade. Não quer dizer isso, mas limita. Por quê? Porque em diversos momentos o próprio Cristo, ele indagava o quê? A fé das pessoas. A fé era um combustível para poder ver o milagre. Então, Jesus ele tinha poder fazer as coisas? Tinha. Mas ele queria ver o quê? A fé das pessoas. A fé das pessoas. E saber que aquilo poderia ser possível. Que aquilo pode acontecer. Então, isso é muito interessante. Então, isso provavelmente não foi só um elemento que fez a igreja crescer lá atrás, mas é uma coisa que faz a igreja continuar crescendo hoje. A igreja continua crescendo hoje, muito em virtude, os pentecostais da minha concepção, por causa dessa ênfase da atuação do Espírito Santo. E também porque tem um outro elemento. Se a gente compreende que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder para poder pregar a palavra de Deus, em tese, vai ter mais crentes pentecostais pregando do que os não pentecostais. Por quê? Porque eles acreditam nessa manifestação e o Espírito, não só porque eles creem, mas é porque isso acontece. Tem o fator pragmático também, isso é importante mencionar. O fator pragmático força, vamos dizer, que isso venha a acontecer. Porque não é só, é por causa da minha fé. Não é por causa da sua fé. É porque a sua fé está direcionada em algo que é verdadeiro. Porque não adianta você ter fé em algo que não é verdadeiro, em algo que não faz sentido, algo que não existe. Não vai mudar em nada, certo? Não adianta eu me deslocar aqui para uma parada de ônibus e pensar, quando eu chegar na parada de ônibus, daqui a 5 minutos vai passar um ônibus. O ônibus não vai passar porque eu estou tendo essa fé nesse sentido. Não é a crença que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho que ter a fé e a crença naquilo que é possível e que existe, né? Que é o quê? O próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, que tem poder para executar estas coisas. Vamos lá. Aqui, ainda nesse item 3, né, subtópico 3, diz assim, após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 pessoas se renderam ao Senhor. Registrado em Atos, né? Capítulo 3, versículo 8 e 9, e também no capítulo 4, versículo 4. As manifestações do Espírito Santo, essas manifestações sobrenaturais, elas vão trazer a audiência, de certa forma. Vai impactar as pessoas. E facilita o processo da pessoa querer aceitar Jesus. Por quê? Porque ela viu uma manifestação. Não é uma coisa assim, eu falei que isso vai acontecer e pode ser que sim. Que é importante isso aí, certo? Isso já é relevante. Mas para muitos, isso talvez não fosse o suficiente. Mas quando a pessoa vê essas manifestações, a maravilha, né, de Deus, assim, coisas extraordinárias acontecendo, fica mais difícil a pessoa se recusar ao evangelho. Não quer dizer que nunca vai se recusar. Eu já vi relatos, inclusive, muito interessantes. Vi não, né? Eu vi a situação, a pessoa doente, seriamente, pediu oração para a igreja orou, e o pastor lá naquele momento teve um discernimento, uma revelação de Deus, olha, você vai ser curado disso aqui. É uma coisa grave, né? E beleza, terminou a oração tal, e perguntou se a pessoa queria aceitar Jesus. Né? Terminou a oração foi pela cura, a pessoa não era crente. E a pessoa disse que não queria. Naquele momento, o pregador falou assim, você foi curada. Mas tudo aí, beleza, orou, né? E ela não quis. Passou um certo momento, ela teve a constatação médica, né? Que é importante fazer isso, não desprezo isso, ele fez o exame e tal, né? Essa pessoa fez o exame.
teve a constatação, uma pessoa que era conhecida da igreja chegou a comunicar que ela tinha ficado curada daquela doença séria, mas aquela pessoa não queria Jesus. Ela quis a cura. Ela ficou satisfeita com a cura. Ela não quis a salvação. E foi mencionado a importância da salvação, que é muito mais importante do que a própria cura física. Mas aquela pessoa já ficou satisfeita, vamos dizer assim, com a cura física. Não voltou para continuar e fazer uma caminhada com Cristo. Né? Então, isso é triste, mas acontece. Então, não quer dizer que a manifestação vai ser ali um fator determinante para a pessoa aceitar Jesus. Mas, na minha concepção, influencia bastante, certo? Porque a pessoa vê a atuação na prática. Né? Então, é um elemento pragmático bem importante. Avançando um pouco mais aqui, diz aqui no texto da lição bíblica: Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Então, a série de textos bíblicos também em Atos dos Apóstolos, e mencionando aí a atuação do apóstolo Paulo. Tirando Jesus, a gente pode considerar assim como o maior pregador da história, certo? Tirando Jesus, lógico, Paulo, o maior pregador da história. É bem verdade que provavelmente Paulo não foi a pessoa que mais alcançou pessoas, certo? Já outras pessoas devem ter passado, como por exemplo o evangelista Billy Graham, de ter falado inclusive para mais pessoas, né, digamos assim, pessoalmente, né? Digamos que olho no olho, bem como também usando as mídias, né, rádio, TV, internet, alcançar daí aí um número muito maior de pessoas. Mas se fôssemos guardar as devidas proporções, imagina só se Paulo tivesse nos dias de hoje com acesso à internet, rádio, TV, como é que seria o impacto, né, da propagação da palavra. Então imagina só isso, né? Mas Paulo é considerado por muitos, né, ou quase a unanimidade, o maior pregador da história que nós tivemos, certo? Tirando, obviamente, o próprio Jesus, que aí não dá para comparar, né? Mas vamos lá. Esses relatos também demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. E a gente já viu no trimestre passado, tratando sobre o apóstolo Paulo, que não era apenas a fala de Paulo, mas as condições que o Espírito Santo criava nos lugares em que ele estava, os direcionamentos que o Espírito Santo dava para ele, dizer, vai em tal lugar e passa a Macedônia, avança, você tinha uma meta aqui, tinha um objetivo, chegar até determinado lugar. Não, você vai além. Então, tudo isso é a atuação do Espírito Santo. Tudo isso é a influência de Deus na história, e isso registrado na Bíblia, lógico, né? Registrado na Bíblia. É muito importante isso. No subitem 1, já do nosso tópico 3, mudamos o tópico, né? Falamos aqui inicialmente sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério dele, desde o início, né, sua concepção. Falamos também sobre a atuação do Espírito Santo na igreja, né? Falamos um pouquinho aqui sobre os discípulos em geral, encerramos falando sobre o apóstolo Paulo, e se formos pegar as cartas paulinas, também manifestações do Espírito Santo, por mais que não sejam ditos textos considerados carismáticos, né? Fomos comparar com Lucas, os textos de Lucas e Atos são considerados, digamos, textos carismáticos. Já Paulo não é teologicamente enquadrado nessa perspectiva. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não está atuando lá, certo? Ele está atuando também, inclusive registrado. Mas no tópico 3 da lição, que fala sobre um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Aí tem o subitem 1, o revestimento de poder do alto. É importante a gente fazer essa ponte sempre, não só com essa lição, mas com todas. Algumas são mais fáceis de fazer isso, outras não. Que é o quê? É fazer a relação do conteúdo da lição para o nosso dia a dia, para a vida prática. É para quem está me acompanhando aqui ao vivo no Telegram, você que está me acompanhando, saber que após essa lição bíblica, você pode ter elementos que você aprendeu hoje e você vai poder viver hoje ou amanhã, ao longo da sua vida. Isso faz muita diferença do que apenas entender um fato histórico, entender algum conceito, uma filosofia, um trecho, decorar um versículo. É muito mais do que isso. É você fazer isso, que é importante, mas também aplicar, viver. E isso é sensacional, né? Mas vamos lá. O poder de revestimento do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, conforme Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Isso é importante. Também, sete textos bíblicos, obviamente, né? Você está acompanhando aqui, viu os slides, você consegue visualizar. Ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo,
Jó, capítulo 20, versículo 22. Outra coisa muito importante, as pessoas confundem isso. Não é o ponto central da nossa lição bíblica, mas o batismo no Espírito Santo não quer dizer que é o recebimento no Espírito Santo. É outra coisa. Receber o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus. Aceitou a Jesus, passou a ter o Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo, passou a ter revestimento de poder. Então, é um plus, vamos dizer assim, é um bônus, é algo a mais. Então, toda pessoa crente, ela já recebeu o Espírito Santo. Toda pessoa crente que aceitou Jesus, ela está salva, certo? Não é que ela vai ser salva, ela está salva, é diferente, viu? Então, até mesmo o batismo nas águas, que é um mandamento, uma ordenança bíblica, se a pessoa não teve condições de se batizar, isso não é impeditivo dela ser salva, vamos dizer assim. Vai que ela morre antes. Vai que Jesus volta antes do batismo. Não tem problema. A pessoa está salva pela condição da fé em Jesus. Então, a fé em Jesus fez a pessoa ser marcada com o selo, né? Diz Efésios capítulo 1. A marca da promessa, que é quem? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é a marca de Deus na vida do crente. E todo crente, independente de ser pentecostal ou não, ele tem o Espírito Santo. Se é crente, né? A questão é essa. Ele é crente mesmo? Se for crente, ele tem o Espírito Santo. Então, até tem aquela questão, né? Ele fala assim, mas teve um crente que ficou endemoniado. Pois como é que o cara fica endemoniado sendo crente? Não faz sentido isso, tá certo? Ou ele ficou endemoniado, que é triste, né? Então, porque não era crente. Ou, outro fato também, né? Não era demônio, era qualquer outra coisa, uma crise, né? Sei lá, da cabeça da pessoa, por algum fator, alguém associou a demônio, não sei. Mas não tem como a pessoa ter o Espírito Santo e ficar endemoniada, tá certo? A pessoa pode até ser oprimida, passar problemas, dificuldades, né? E aí eu entendo, mas ficar endemoniada não, né? Não faz sentido. A pessoa que está em Cristo, ela possui o Espírito Santo. Então isso é bem importante mencionar, porque senão o povo começa a confundir. Pensa que quando chegou as línguas repartidas como de fogo, foi esse momento em que os discípulos passaram a ter o Espírito Santo. Não, eles já tinham antes. E até por eles terem antes, que eles estavam orando, né? Estavam todos reunidos, porque eles tinham já o Espírito Santo. Aí diz aqui também o texto bíblico, em Gálatas capítulo 3, versículo 2, né? Que todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Acabei de mencionar, né? Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, conforme em Atos capítulo 1, versículo 8. Você não vê a associação do batismo no Espírito Santo com outra utilidade que não seja essa. É bem verdade que existem itens que acompanham eles, como o quê? Talvez um plus de coragem, exatamente para poder ter a coragem de anunciar a palavra, né? O falar em línguas, né? Uma evidência, né? Os pentecostais geralmente clássicos consideram a evidência da pessoa ser batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. E esse falar em línguas aqui não quer dizer que exista um critério, esse aqui eu falo em línguas, esse aqui não eu falo em línguas. Não, falar em línguas é falar em línguas. Se tiver alguém que interprete, beleza, mas se não, não tem como interpretar, não tem como dizer se a palavra se é língua ou não é língua. Como assim? Tem gente que já faz esse tipo de coisa aí, é complicado, viu? Começar a querer dizer quando é língua de verdade e quando não é língua de verdade. Como é que você sabe que não é língua de verdade? Eu fico pensando nisso, né? Como é que o cara sabe que não é? Ele sabe todos os idiomas do mundo e não sei como é que é isso. Ele tá percebendo que não é uma língua de outro país? Então, é complicado, né? Vamos lá. Avançando um pouco mais aqui. Cadê? Sim, para uma vida cristã vitoriosa, também tem essa finalidade, mas é uma vida cristã vitoriosa porque está fazendo a vontade de Deus. Por isso que é uma vida cristã vitoriosa, né? É uma consequência, na verdade, muito mais uma consequência do que um efeito, né, da presença do Espírito Santo. É uma consequência dessa atuação dele. Permite também aqui uma adoração mais profunda. Talvez exatamente porque você tem uma concepção de quem é o Espírito Santo em como é que eu poderia falar? Em um ponto além, é porque você identifica, inclusive, que isso é possível está ao nosso alcance, né? Então, por isso que a perspectiva dos pentecostais, em relação aos não pentecostais, tem algumas nuances quanto às maravilhas, prodígios, porque nós acreditamos que é possível para os nossos dias. Aí diz também a lição bíblica, em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja ordiana deve buscar o revestimento de poder. Ordiana quer dizer a igreja dos nossos dias, né? Do nosso tempo. Ela deve buscar, sim, o revestimento de poder. Está ao nosso alcance.
está ao nosso alcance. Lucas capítulo 11, versículo 13. A gente tem que bater nessa tecla porque tem gente por aí que começa a desconsiderar essa possibilidade. Bem, subitem 2, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Eu não vou entrar aqui em questões mais específicas, mas o apóstolo Paulo, certa vez, ele ressalta que ele falava mais em línguas do que a comunidade que estava criticando ele, porque ele não estava falando tanto em línguas. Então é interessante, né? Paulo sendo criticado porque não era muito pentecostal, vamos dizer assim, né? Paulo não é muito crente, não está falando muito em línguas, como se o falar em línguas fosse uma evidência da pessoa ser crente, né? Aí Paulo, ele falava em língua mais do que eles, na visão dele, né? Pelo menos identificando, né? Ele disse, olha, eu falo mais em línguas do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras no nosso entendimento, na nossa linguagem, do que 10 mil em língua estranha. Porque se não tiver quem interprete, né? Qual sentido faz isso, né? Esse é um ponto, né? Pra que eu vou falar tanta língua estranha se na minha igreja, na minha congregação, no ambiente em que estou, não vai ter ninguém que interprete? Então tem que ter cuidado. Preciso falar em voz alta? Preciso gritar? Então a gente tem que separar isso, porque o pentecostalismo não é esse o ponto alto do pentecostalismo. O pentecostalismo, o ponto alto é força, motivação, revestimento para atuar na expansão do evangelho. Propagar a palavra de Deus. É esse o ponto. É esse o ponto. Aí diz aqui o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. O próprio Paulo, olha como é interessante, né? Procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. O apóstolo Paulo não proíbe falar em línguas. Ele indica qual é o uso correto do falar em línguas. Em que momento é, como se dá isso, se é em voz alta, se é em voz baixa, se são 5 pessoas ao mesmo tempo. É basicamente isso que ele está falando, certo? Que ele expõe. Então, para depois alguém dizer, o apóstolo Paulo não era tão crente, o apóstolo Paulo não era pentecostal. Como assim? Não é esse o ponto, certo? Subitem 3, a plenitude do Espírito Santo. E aí o texto bíblico em Atos capítulo 2, versículo 39, dá uma indicação que a experiência, né, do Espírito Santo, a experiência pentecostal, não ficou restrita ao período dos apóstolos. Ela excede esse momento. E, na verdade, falta texto bíblico que indique o cessar. É interessante, porque por ter crescido relativamente, até pela internet e tal, muitas igrejas que tem uma linhagem não pentecostal, né? Aí começa a apresentar alternativas teológicas, né? Visões, né? E vez por outra a gente estuda na lição bíblica, inclusive, alguns de vocês vão talvez pesquisar no YouTube alguma coisa ou outra, no podcast, o que for, e vocês encontram, se deparam com pastores que têm um autoconhecimento, mas que eles deslizam, vamos dizer assim, nesse ambiente pentecostal, né? Nesse ambiente da atuação do Espírito Santo. Então, você vai pegar lá uma visão que vai indicar que existe um cessacionismo, que não existe isso para os nossos dias. Não. A Bíblia indica, sim, que é para os dias vindouros. É para a igreja dos dias de hoje. Isso não se perdeu, isso não acabou. Então, e vai ficar até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Se demorar 100 anos, vai ser desse jeito. Se demorar 500 anos, vai ser desse jeito ainda. Não vai mudar em absolutamente nada. O que muda, às vezes, é a visão, a interpretação de algumas pessoas. Mas essa permanece. Até outro fator interessante. Esse tipo de evidência ou de caráter que a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus principalmente, preserva, persegue isso hoje, não é algo que surgiu, alguns vão dizer, lá em 1900, no início da Rua Azusa. Não. Isso é antes. Em diversos momentos ao longo da história, vários grupos evangélicos, vamos dizer assim, protestantes, tinham essa visão. Certo? Então não é algo que começou na Rua Azusa. A Rua Azusa foi uma espécie de, vamos dizer, uma labareda, né? Colocou lá em chamas, vamos dizer, um mundo. Foi basicamente isso. Mas existiam grupos que, de alguma forma, preservavam, acreditavam dessa forma, tá certo? Então, até uma associação muito forte dos pentecostais, quando você vai ver com os metodistas, entendeu? Então, assim, você percebe, sim, que tem alinhamentos com outras vertentes protestantes, por mais que algumas hoje até tenham uma visão um pouco diferente do que era lá atrás, mas ainda preserva essas possibilidades da atuação do Espírito Santo. Vamos lá. Avançando um pouco mais aqui,
diz no final desse subtópico, assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus, conforme João capítulo 16, versículo 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. Inclusive, né, em Efésios 5, 18, faz aquela confrontação, né? Enchei-vos do Espírito, mas não vos embriagueis com vinho, né, em que há contenda. Ou seja, ao invés de você gastar energia se embriagando, consumindo as coisas desse mundo, gasta energia em se encher do Espírito. Ao invés de se encher de cana, se enche do Espírito Santo, né? Vamos fazer uma linguagem mais nordestina para a minha região, principalmente, né? Nordeste. O pessoal não vai se encher de cana, vá se encher do Espírito Santo. Vá procurar aquilo que é do alto, aquilo que é divino, aquilo que vai fazer diferença positiva para a sua vida. Não apenas hoje, mas o futuro, né? Futuro. E como conclusão, temos aqui que Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico, adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Triste é, de certa forma, ter que mencionar que é pelo pentecostal, né? Na verdade, deveria ser pelo todo crente. Mas, da nossa perspectiva, temos que enquadrar pentecostal, porque algumas outras vertentes protestantes não dão essa importância, esse caráter, essa atuação, vamos dizer assim, e muito em evidência, na verdade, evidentemente é presente no livro de Lucas, Atos, por toda a Bíblia, mas Lucas, Atos, que foi o tema da nossa lição específica de hoje, muito mais em evidência. Então, assim, infelizmente é triste porque parte das igrejas não tem essa visão. Mas isso não quer dizer que elas não sejam igualmente, vamos dizer, crentes como nós, né? Salvos em Jesus pela fé, mas eles possuem, parte deles, essa limitação. E você, professor da Escola Bíblica Dominical, fica aí com esses elementos, essas discussões, essas apresentações, alguma coisa pode lhe ser útil. O slide está disponível, o link vai constar na descrição do vídeo no YouTube, quem está vendo isso posteriormente, depois gravado. E você que está ouvindo aqui pelo Telegram, já foi postado no nosso canal, está lá, formato PDF, PowerPoint, para que você possa desfrutar desse conteúdo. Recomendo fortemente que você possa acompanhar nas redes sociais, Escola Biblicast. Estou fazendo uma preparação para o próximo trimestre e estou preparando aí uma novidade bem interessante em que vocês vão poder participar e contribuir com o desenvolvimento de Escola Bíblica Dominical pelo país, principalmente no Nordeste. Já já vocês vão saber, é uma coisa envolvendo tecnologia, vai ser algo bem interessante. E quem acompanha a Escola Biblicast vai ter possibilidade de acesso antecipado. E assim, não posso falar muita coisa, porque senão alguém pode dar o tiro primeiro do que eu, né? Nisso aí. Algo que eu acho que vai ser muito comum daqui a algum tempo, não posso adiantar muita coisa, mas fiquem atentos. Talvez essa semana possa ser que já venha a ser apresentado isso, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor, foi um prazer ter vocês conosco. Se você está acompanhando via YouTube, recomendo fortemente que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com demais pessoas. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.